Olá, quarentonas e quarentões. Mais um vídeo, né, dessa série que eu estou gravando, falando um pouquinho dessa, né, da gravidez aos 40, né? Quais são os mitos e desafios até, né, que toda gravidez traz para nós, né? É uma grande mudança, é uma grande jornada, né? Então, eu quero falar um pouco da parte que realmente me tirou muito a paz, me tirou muito o sossego e realmente, assim, me deixou bem abalada. Então, e foi bem numa época que eu estava bem abalada mesmo, porque eu estava com muito sono extremo, uma carga de trabalho alta, né, a ponto de ter que sair, por exemplo, para trabalhar num domingo e voltar num sábado seguinte, então ficar a semana toda fora, mas uma semana completa mesmo de 7 dias. Foi quando eu fiz o primeiro ultrassom, então, nossa, tava tudo perfeito, tava tudo bonito, né? Então, isso me deu um pouco de paz, claro. Mas um pouquinho depois, né, aconteceram, né, essas intercorrências, como eu disse para vocês, que acabou me tirando um pouco a paz. Então, além dessa carga de trabalho, né, esse sono extremo, eu tava muito enjoada. Então, assim, eu enjoei praticamente até do marido, porque ele vinha com perfume e eu não aguentava ficar perto, aí ele comia ovo, eu já saía de perto. Então, o pouco tempo que eu ficava em casa não dava pra conversar, sabe? Então foi um mesinho ali de entre final de abril e maio, ali foi um mesinho complicado, né? Esse comecinho aí, entre 9 até as 12 semanas, 11 semanas que eu comecei a melhorar bastante nas 11 semanas, né? Mas entre a nona e a 11ª semana foi realmente muito desafiador, viu? Eu até falo, nossa, meu marido me ama muito mesmo, porque se eu fosse ele, eu tinha saído de perto pelo menos um tempo, né? Mas enfim. Nesse período, né, às 9 semanas mais ou menos, eu tive um sangramento, que na verdade é considerado como sangramento, mas é uma intercorrência tão comum, mas como eu não tive isso na minha primeira gravidez, então eu fiquei apavorada. Porque os 40 anos bate, gente, não tem como, fica aquele negócio lá. Ah, tá vendo? Você tem 40 anos. É uma, né, M. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma espécie de sangramento, mas é aquela borra de café, que acontece normalmente. Então eu fui procurar essas informações e assim, tinha informações extremas. Então tinha aquela que ou ele não dava nenhuma informação da tal da borra de café, nenhuma informação exata, porque realmente não tem uma informação exata. Por que acontece a borra de café, né? Esse tipo de sangramento. E tinha também na internet, tá? Informações extremas, que é sangramento, que sai correndo, tá acontecendo alguma coisa. E foi o que eu fiz, lógico, né? Porque como isso não aconteceu na minha primeira gravidez e eu não tinha escutado ninguém falar, porque parece que todos os nenéns nascem, porque a gravidez é uma coisa muito solitária mesmo, né? Apesar de, todo mundo tá acompanhando, o marido, né? Agora, por exemplo, o meu filho, mas enfim, meu marido tá ali perto e tudo mais, tal. Mas assim, as coisas que passam na nossa cabeça, as coisas que acontecem ali diariamente, durante todo o decorrer do dia, é uma coisa muito nossa, é uma coisa que é muito solitária mesmo, né? E quando a gente vê, né, a criança nascendo, beleza, a gente não sabe pelo que exatamente as pessoas passaram, né? E aí, então eu fui pro hospital, tal, ele fez lá o exame de toque, realmente viu, ele falou, olha, esse tipo de coisa realmente é comum acontecer, mas a gente tem que realmente fazer um exame, ver se realmente tá tudo bem com o nenê, se isso daí não vai evoluir para um sangramento vivo, né? E tudo mais, então aí fiz o ultrassom. E aí até o médico falou, olha, tá tudo bem, tá tudo perfeito, não tem nada, isso daí deve ser um sangue velho, deve não, é um sangue velho, por isso que ele é mais amarronzado, né, é um sangue que tava lá, que eles falam que é o sangue da nidação, que é quando vem o óvulozinho, né, fecundado, então ele é fecundado nas trompas, e aí ele vem, pluft, se instala na parede do útero. E quando há essa instalação é que sai, né, um pouquinho de sangue e fica ali.
E ele até me perguntou, você teve relação sexual? Na época não tive, porque estava apreensiva em relação a tá tudo bem com o neném, essa coisa dos 3 primeiros meses, a gente fica naquela encanação normal, né? E aí eu falei, não tive. Ele falou, então evita, né? Até passar. E na ocasião me foi receitado o Utrogestan, que ele pode ser tomado via oral ou ele pode ser colocado lá na vagina, né? No canal vaginal, põe até chegar próximo do colo do útero e toda noite você usa. Então usei durante algumas semanas, até acho que as 13 semanas eu usei, então usei um tempinho das 9 até as 13. E beleza, e realmente, assim, ó, com o Utrogestan, no terceiro dia eu já não tinha mais nada, não desceu mais nenhum sangue, nada, do marronzinho, né? E parece, assim, final de menstruação mesmo, né? Parece literalmente final de menstruação. E mais isso, né, me deixou muito apreensiva, até porque dali uma semana, né, quando foi acontecer, eu tava num período de recesso do trabalho, até virar um mês entre um módulo e outro. E aí, ainda bem que eu consegui fazer repousos, conseguiu me acalmar bastante. E aí beleza, né? Continuei meu trabalho, continuou tudo bem. Também não tinha nada no colo do útero, isto é, tava espesso ainda, tava tudo bem. E isso foi o que aconteceu, mas me tirou a paz. Mas aí, gente, que vem a questão. Por isso que eu resolvi gravar o vídeo e falar sobre isso. Eu conversei com várias amigas e várias amigas falaram, eu tive isso, eu tive pior. Eu tive, na gravidez do meu filho tal, eu tive sangramento, né? Eu tive uma menstruação, né? Eu não sabia que eu tava grávida, eu tive uma menstruação. Normal, saiu sangue, não sei o que, tal, e depois eu descobri a gravidez. E eu tive uma menstruação praticamente e eu corri para o hospital porque eu jurava que eu tava abortando, que a pessoa já sabia que tava grávida. E ficou tudo bem. Imagina, o seu não é nada, né? Aí falando assim, enfim. Então foi isso, né? Então, se isso acontecer com vocês, claro, não deixem de ir no médico, porque cada pessoa realmente é uma pessoa, mas assim, respira fundo, né? Principalmente se você já fez um primeiro ultrassom, aquele que a gente faz, né? Obstétrico mesmo, só pra saber, né? Até transvaginal que a gente faz, porque o neném é muito pequenininho, e tiver tudo bem, então assim, vá pro hospital, mas assim, respira, né? Pensa que assim, isso já aconteceu com muitas mulheres, né? É claro que a gente não pode ser negligente a ponto de não ir para o hospital. Vá, mas vá confiante, vá respirando e falando, não, vai dar tudo certo, né? Vamos ver o que é. E usa o Utrogestan, que foi o que aconteceu com todas essas outras amigas também. Mas aí, assim, eu vi que realmente era uma coisa, né? Uma intercorrência que podia acontecer. Uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês é sobre depois o primeiro morfológico, né? Mas aí eu vou deixar para gravar um outro vídeo para falar desse primeiro morfológico, porque tem um detalhe também lá, uma intercorrência, que é sobre pré-eclâmpsia. Então, vá para o próximo, né? Se você estiver assistindo na sequência que eu tô postando, aí espera que eu daqui a amanhã, mais um dia, eu posto esse vídeo falando sobre o meu primeiro ultrassom morfológico e como a coisa está super avançada, né? Então, assim, temos 40 anos, mas em compensação a gente pode desfrutar de muita coisa boa que a medicina nos oferece, né? Então é isso daí. Então no próximo eu vou falar dessa outra intercorrência, dessa outra descoberta, assim, que dá para se fazer já no primeiro ultrassom morfológico, tá bom? Obrigada por ter acompanhado até aqui e até o próximo.